Conexão Espiritual, com Monique Papa. Olá, queridos amigos, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Monique Papa, sou criadora do canal Luz da Alma. E hoje aqui no Conexão Espiritual nós vamos entender o que Jesus quis dizer com aquele que se eleva será rebaixado. Jesus estava entre os discípulos e eles lhe perguntaram: quem será o maior no reino dos céus? E aí Jesus pega uma criança e coloca entre eles, no meio deles, e diz: quem não se converter e não se tornar humilde como essa criança, não entrará nos reinos dos céus. O que ele quer dizer com isso? Jesus, ao colocar aquela criança na roda entre os discípulos, queria demonstrar que eles deveriam seguir o mesmo olhar da criança, um olhar de amor, um olhar de caridade, um olhar sem malícia. Que aqueles que sigam esses preceitos, esses ensinamentos, irão chegar ao reino dos céus. E o que era o reino dos céus para Jesus? Era a evolução espiritual. Era alcançar a máxima da purificação. Na época de Jesus, era muito difícil que as pessoas conseguissem compreender o reino dos céus. E nessa época, a mãe dos filhos de Zebedeu também procura Jesus, pedindo para que ele arrume um espaço do seu lado esquerdo e seu lado direito do seu reino para os seus dois filhos. E Jesus também vem esclarecê-la que não é ele que dá esse poder. Quem dá esse poder de estar no reino de Deus é somente Deus, baseado nas ações dos seus filhos ao longo da sua trajetória. A mãe dos filhos de Zebedeu não conseguia compreender nessa época que o reino de Jesus, o reinado dele, não era material, não era um lugar no meio da sociedade, não era entre os grandes imperadores o seu reino, e sim o reinado espiritual, ou seja, a busca através do autoconhecimento e da nossa reforma íntima. Então, seus filhos só poderiam alcançar realmente o reino de Deus se eles pudessem trabalhar nas suas ações naquele momento, como encarnados no nosso planeta Terra. Além da mãe dos filhos de Zebedeu, os próprios discípulos não conseguiram entender essa passagem, mas Jesus reafirma que aqueles que se humilharem e se tornarem como uma criança, serão esses que serão elevados no reino dos céus. Além disso, ele fala também que aqueles que acolherem as suas crianças estão acolhendo a ele mesmo. O que isso significa? Que todo aquele olhar que eu tiver de caridade com aqueles que são pequenos, com aqueles que muitas vezes não têm o conhecimento, estão adquirindo o conhecimento, também serão elevados, serão exaltados no reino dos céus, ou seja, serão também, de alguma forma, elevados no lado espiritual. A doutrina espírita nos esclarece através de exemplos práticos, através das suas psicografias, que aqueles que muito foram elevados no campo da materialidade, ou seja, que conquistaram grandes fortunas ao longo da sua encarnação, ao chegar na espiritualidade são rebaixados. E o inverso também é verdadeiro. Aqueles que se humilharam, que foram caridosos, que de alguma forma praticaram o bem na sua encarnação, ao desencarnarem também são super bem recebidos na espiritualidade e muitas vezes em festa. Outro exemplo que Jesus nos traz é das bodas de casamento. Ele relata que normalmente quando a gente chega num casamento, quando a gente quer ir com muita sede ao pote e buscar o melhor lugar, a melhor mesa para se sentar, normalmente a gente passa pelo constrangimento de ter que ceder o lugar para alguém mais importante. Porém, quando a gente faz o fluxo inverso, quando nós esperamos que todos se acomodem, normalmente alguém levanta e cede o lugar para que a gente possa sentar. Algo muito parecido acontece no reino dos céus, quando a gente chega na espiritualidade, quando nós desencarnamos. Então, se nós ficamos buscando essa ostentação material no nosso corpo físico, quando a gente chega na espiritualidade, a gente é rebaixado. E o inverso também é verdadeiro. Então, que nós possamos trabalhar enquanto estivermos encarnados, o nosso egoísmo, a nossa vaidade, que possamos trabalhar a humildade em nós, que possamos ceder o lugar e ser mais generosos com aqueles que estão à nossa volta. Pois é isso, aqueles que forem rebaixados serão elevados na vida espiritual. E Jesus, quando vai no meio da sua festividade e agacha aos pés dos seus discípulos e lava-lhe os pés, esse é o exemplo de superioridade espiritual que nós devemos buscar. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo Conexão Espiritual.